How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Então, hoje, praticamente, né, nós vamos entrar aí na quarta letra, né? Uma consoante do alfabeto grego, que é a delta. Nós aprendemos aqui, só para a gente relembrar, né? A gente aprendeu uma vogal alfa, né? E a gente aprendeu uma palavra. Vocês lembram qual foi a palavra-chave para nós lermos o texto com a vogal alfa? Foi a palavra que traduzido para o português é bom, belo, maravilhoso. É a palavra agathos, não é isso? Agathos, né? E depois nós aprendemos também uma letra que é uma consoante chamada beta, né? E na beta nós aprendemos uma palavra que é muito usada no Novo Testamento, né? Que é reino, né? Mas a palavra em grego, basileia, né? E quando nós, apesar que eu acho que a gente não desenvolveu tanto da gama, mas a gente aplicou a letra, né? A consoante gama. Tem até uma cidade satélite lá no Distrito Federal chamado Gama, né? Então nós temos aí a letra gama. Gama, traduzido para o português, né? O alfa é o A, o beta é o B, o gama é a letra G, né? Só que tem aquele som de G, 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 Go, Go. Então, por exemplo, a palavra que nós pronunciamos aqui, agathos, o G, né? Agathos. Então o G ele tem essa fonética, tá? E hoje nós vamos entrar aí na delta, que seria aí a quarta letra do alfabeto, e nós temos aí mais uma consoante para nós aprendermos, mas vou revisar aqui, nós vamos entrar num aspecto aqui bem legal. Eu ia fazer algumas leituras aqui, mas visto o horário, se eu aplicar o que eu gostaria de aplicar aqui para a gente fazer comparação, vou trazer esse aspecto aí de escrita na próxima aula. Em vez de fazer aspecto de escrita, comparação de palavras, nós vamos usar outro método. Vou usar a linguagem dentro da cultura, tá? Porque quando a gente pega aí, vocês usaram o aplicativo da Bíblia, que está no celular, e quando você clica em cima lá da palavrinha, quem indicou esse sistema de aplicativo aí, muito bom para usar na sala, foi uma ideia aí do nosso irmão William Valentim, né? Valentim. E aí eu baixei um aplicativo, achei um mais fácil, que as letrinhas vêm azul. Você clica em cima lá, já aparece o significado no Strong, que é a concordância universal do léxico do grego e hebraico. E aí nós vimos lá a palavra aner, quando a gente fez o teste, que aner é a palavra varão, mas ela tem o gênero masculino. Em algumas palavras vai estar lá, como o do livro de João, no versículo 6 aí do capítulo 1, versículo 6, está a palavra antropos, né? Relacionada à criação de Deus, aí corpo, alma e espírito, é outra situação. Mas as palavras são diferentes tratando do ser humano. Uma como gênero masculino, outro como ser criação, né? Que tem corpo, alma e espírito. E aí hoje nós vamos aplicar um outro método, tá? Que é a questão aplicada para a cultura dentro das palavras, tá? Nós vamos aqui uma representação da celebração da ceia, tá? Eu ia pegar um texto aqui, mas vou pegar outro. Deixa eu ver onde eu coloquei a Bíblia aqui. Aqui. A gente vai pegar aí. Eu acredito que o William German, o Gilvan, nós já vimos isso daí lá na arqueologia bíblica. Eu acredito que teve um curso aí, uma aula
que o irmão João Henrique veio também, que eu falei isso aí. Não lembro se foi aquelas aulas que a gente dá em janeiro, né? Sempre no começo de janeiro, esse ano a gente não teve, que é a Semana Teológica, mas eu lembro que eu falei isso em uma das aulas, mas nós vamos trazer a ideia aqui da celebração da ceia, lá nos evangelhos sinóticos e até mesmo no evangelho de João, mas eu vou pegar aqui o livro de Marcos, evangelista Marcos, um dos livros sinóticos, é o capítulo 14, que eu vou pegar no grego. Deixa eu achar aqui, 14, Bíblia Trilingue, né? Eu vou ler aqui a Bíblia Trilingue. 14, tá aqui, ó. Seguiu o dono da casa. Na tradução para a Bíblia Trilingue tá a mesma coisa, casa. Agora aquele aplicativozinho, abre ele lá. Marcos 14, no Strong. Cenáculo. 14. Deixa eu ver aqui, 14. Isso. Coisa acima do nível da terra ou do piso, uma sala na parte de cima da casa, tá? Ou seja, na parte superior. Aqui. Tá vendo? Aparece o inglês. Aí eu posso colocar nesse aqui. Agora lê também na mesma sequência as duas palavras, faz uma junção. Stronume, né? A palavra mais simples para struno no grego, tá? Tem 3 aplicações aí, ó. A primeira é espalhar, 2, fornecer e 3, que é a aplicação mais correta, tá? Arrumar com poltronas ou divãs, tá? Aí você pega lá a palavra cenáculo, casa, tá? Cenáculo, lugar na parte superior, acima do piso, ou seja, era um ambiente, uma sala que estava na parte superior, não na parte térreo do solo. Então seria um quarto na parte de cima e ele seria um quarto espaçoso, tá? E aí a palavra que segue aí, no Strong, dentro da interpretação, seria um lugar onde seria organizado com poltronas, tá? É um fato. Só que quando a gente pega isso no Ocidente, dá uma ideia assim de poltrona, o cara pensa em sofá, né? Só que não é. Então, nós vamos aplicar uma regra aqui hoje, muito importante do grego, tá? Nós aprendemos algumas regras aí, eu vou fechar esse parênteses aqui, e a gente entra nesse aqui da cultura. A gente leu Marcos 14, tá? Nós lemos Marcos 14, e nós pegamos 2 palavras aí, tá? No versículo 15, a palavra cenáculo e... Cadê aqui? 14, a palavra cenáculo, no 15, cenáculo mobiliado, tá no versículo 15, tá? Essas 2 palavras. Este cenáculo imobiliado, ele vai dar exatamente a expressão pro grego nas palavras no texto original. Por que que a mesa que Jesus se assentou com os discípulos não era aquele quadro bonito que a gente vê nas casas, né? A gente vê um quadro numa casa da ceia, tem uma mesa, e eu posso até profetizar que hoje, ele já foi até preparar a terra, igual o Josué e Caleb, já foi espiar lá, o nosso irmão William German, se assenta sempre naquele lugar de pagar a conta, né? Que quando acabar a aula, todo mundo pro Habib's, e é ele que vai sentar naquela cadeira especial, né? Aquele quadro lá, eita glória! Aquele quadro, né, é um quadro ocidental, Jesus no meio, aí tem os discípulos lá, e a ceia assim, um banquete, não é assim que a gente vê os quadros? A ideia da expressão grega, ela nos dá outra ideia, e a palavra no grego que está aí na terceira aplicação do Strong, seria um lugar com poltronas para que se fizesse ali. Então, um quarto imobiliado com o quê? Um quarto imobiliado com poltronas, ou lugar para eles se assentarem. Teria que ser um quarto grande, porque era Jesus mais 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, nós temos ali 13 pessoas dentro de um lugar, de um cômodo, e aquele cômodo deveria ter um espaço para colocar todos os utensílios e alimentos da celebração da ceia, tá?
Então eu vou fechar esse aqui e a gente volta para a questão das palavras no grego, tá? Ó, nas aulas que antecederam aprendemos uma vogal, 2 consoantes, que foi alfa, beta e gama. Também aprendemos algumas regras, visto que o alfabeto grego possui 23 letras, sendo que 7 são vogais, tá? Vocês lembram quais são as 7 vogais, sem olhar aí na folha? É muito parecido com o português, então ajuda, né? Alfa, eta, iota, omicron, ômega, upsilon e epsilon, né? Então são as 7 vogais, tá? Lembrando que 7 vogais, por quê? Porque a letra E e a letra O, elas repetem, tá? Então nós temos aí uma repetição da letra E e da letra O. Também aprendemos que ao início de uma palavra, tá? Que começa com uma vogal, se ela recebe uma aspiração áspera, tá? E coloquei um exemplo aqui, ó, tá? Aqueles 2 pontinhos, eu até mostrei aqui na Bíblia. Se você instalar uma Bíblia em grego também tem, mas a gente já viu isso no slide, no PowerPoint, tá? E nós colocamos uma palavra que eu vou utilizar ela aqui para ilustrar. Quando transliterado, temos um H na frente, tá? Da vogal. Aí nós temos o exemplo aqui, ó. Veja o exemplo. Essa palavra nós colocamos no slide e nós transliteramos, e eu expliquei isso para vocês. Quando vier, tá? Uma aspiração áspera aqui na primeira vogal, eu vou falar de ditongo quando tiver um texto que tem as 2 vogais e a aspiração vem em cima da segunda. Mas no caso aqui, ó, a palavra é vamos lá? Um alfa, gama, o iota, omicron, um sigma no final, né? Então, se fosse pronunciar só transliterado sem levar em conta a aspiração áspera, nós teríamos a expressão ágios, tá? Só que como ela tem uma aspiração em cima, então nós colocamos um H na frente, ó. Traduzido, então, ficaria hagios, tá? Hagios é a palavra santo, né? Lembra que a gente até cantamos aí o corinho lá, hagios, hagios, hagios. E hoje nós vamos conhecer aí o aspecto cultural das palavras, tá? Tá aqui as consoantes que foi a dúvida aí na hora de escrever aí, as 2 formas de escrever o fi, tá? São as 2 formas, em algumas traduções aí, alguns livros, dependendo da gramática que você for usar, vai ter essa, dependendo vai estar dessa forma, tá? E ali são as 3 letras aí da folha que vocês fizeram, marcaram lá para entregar, valendo aí um ponto aí, certo? E aí, nós vamos ter aqui como se diz agora, um aspecto cultural dentro das palavras, tá? E eu vou precisar apagar. Alguém vai querer escrever aqui? Isso aqui é um pré-resumo do que a gente já fez. Vamos fazer um negócio legal? Para mim, que o meu celular está ali com a Bíblia aberta, pega o celular de alguém que tem a câmera boa, tira uma foto. Aí eu jogo lá no grupo lá, para quem não viu, pelo menos escrever isso aqui no caderno, pode ser? Tira uma foto aí, que pegue a luz e dê para ler, tá? Que dê para ele dar um zoom lá e poder escrever. Então vou apagar aqui, para a gente usar aqui essa aplicação. Dá para ver, né? Aí é 4K, o negócio é outro nível. Ô Gilvan, me ajuda a melhorar ali Aproveita que você põe na tomada ali, me ajuda a melhorar aqui a iluminação. Agora vai ficar bom na filmagem, quer ver? Vou ficar até cego agora. Melhorou, né? Aí. A iluminação ajuda na filmagem. Então, como é que tá aí a palavra cenáculo? Lê de novo aí, irmão João Henrique. Cenáculo e a palavra mobiliado. Cenáculo é uma casa na parte de cima. Palavra grego aí, para cenáculo. Vamos lá? E a palavra mobiliado, astronomy. A mais simples, astronomo. Aí tem o significado no grego com 3 aplicações. Espalhar, fornecer, arrumar com poltronas ou divãs,
que é aquelas almofadas, né? Que no caso as duas coisas têm o mesmo sentido. Na celebração da ceia, eu já falei isso aqui em arqueologia bíblica, mas eu vou trazer aqui exatamente nessa palavra um sentido muito importante quando a gente lê o grego, tá? Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em qual língua? Fácil, né? Hebraico, tá? O Novo Testamento, lógico que tem algumas porções de texto em aramaico lá, mas é direcionado ao hebraico, tá? Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento escrito em grego. Por isso que nós estamos estudando aqui o grego koiné, que é o terceiro período das mudanças, das transformações do grego dentro dos 5 períodos. Para nós aqui hoje é o grego koiné. E assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, olha que interessante, tá? Quando a gente olha para todo o Novo Testamento, com exceção de um escritor só, tá? Que é Lucas, que é o único escritor bíblico, não só do Novo Testamento, mas falando do ponto de vista bíblico, o único escritor que não era judeu. Lucas era grego, de família gentílica, então literalmente ele não era judeu, ele era grego, de família gentílica, a sua família também era família de gentios. Então assim, Lucas é o único escritor que não era, tirando Lucas no Novo Testamento, e Lucas escreveu 2 livros, lembra? O Evangelho segundo a visão de Lucas e o Atos dos Apóstolos, tá? Claro que não vou entrar no mérito hoje da formas e exigências, tá? Mas enfim, escrevendo a Teófilo, nós temos esses 2 livros, Lucas e Atos. Tirando esses 2 livros, todos os demais, os 25 livros, foram escritos por um judeu. Lógico que você vai pegar aí, atribuindo a Paulo, são 13 epístolas, 13 cartas. 1/3 do Novo Testamento escrito por Paulo. Aí você tem os discípulos, você tem João, você tem Tiago, você tem um escrito que ninguém sabe quem foi o escritor das cartas católicas, que é a carta aos Hebreus. Uns afirmam ser Paulo, mas não tem como provar. Parece-nos que é a forma de Paulo escrever, mas não tem como provar literalmente que foi Paulo que escreveu. Nós temos João, por exemplo, o discípulo amado, enfim. Só que assim, quando você lê o Novo Testamento, tá? Com exceção de Lucas, você está lendo o texto em grego, tá? Só que, por exemplo, Paulo, doutor da lei, mesmo que ele recebeu a graça, teve a presença de Deus, recebeu o Espírito Santo, mas quando ele vai escrever, claro que quando ele estava escrevendo, ele não imaginava que ia virar um livro da Bíblia. Deus não revelou para ele, Paulo, escreve porque daqui a alguns anos vai juntar todos os pergaminhos, o que você está escrevendo vai virar uma Bíblia. Ele não tinha isso quando ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo uma carta. Só que ele está escrevendo uma carta e ele era judeu, ele era fariseu, ele conhecia a lei. Então, assim, na mente de Paulo, tá? Ele está escrevendo em grego, mas a forma de pensar dele é de um judeu. Tá? Então, assim, ele está escrevendo, mas a forma dele pensar é de um judeu. A cultura dele é de um judeu. Só que a própria linguagem grega já tinha uma forma de escrita dentro da cultura, assim como o hebraico tinha. Então, assim, existem algumas características do Novo Testamento que nós temos que observar. O pensamento do escritor original, porque ele era judeu, e o que aquela palavra expressa dentro da cultura. Então, não é só o significado da palavra, tá? E eu peguei aqui justo esse texto da celebração da ceia, para que nós pudéssemos compreender não só as formas gramaticais, mas que a palavra vai muito além da gramática, ela também envolve a cultura, tá? Então, assim, essa palavra cenáculo, quarto no alto, ou seja, acima do chão, seria literalmente o lugar que Jesus celebrou a ceia, seria um lugar que estava na parte de cima, um quarto acima, não era o solo, o quarto térreo, então seria um quarto na parte de cima, e ele teria que ser espaçoso porque era para Jesus e 12 discípulos. Seriam 13 pessoas dentro de uma sala para celebrar a ceia. A ceia, por si só, já tinha a sua cultura dentro do ritual, que era celebrar a Páscoa. Então tinha os pães asmos, tinha os alimentos, tinha os utensílios, tudo isso era colocado numa mesa para eles poderem celebrar a memória do que Deus fez tirando o povo lá no êxodo do Egito, né? Aí tinha o Cordeiro Pascual, todo o ritual da celebração da ceia. Então, assim, tinha que ter os utensílios, fora as 13 pessoas, tinha o ambiente onde as coisas iam ficar. Então, tinha que ser um quarto grande. E aí, a palavra mobiliado, que aparece aí para nós, ela dá um sentido lugar
com poltronas, ou seja, um lugar que teria que ser arrumado com poltronas ou divãs, que seria aquele tipo de almofada estofada, tá? Na verdade, a ceia não foi uma mesa assim, ó, ocidental, como se pinta nos quadros lá. Meus desenhos são bonitos que só, né? O pessoal lembra aí, quem estudou no médio comigo. Enfim, vou só ilustrar aqui, tá? Então, assim, se pinta os quadros assim, ó, Jesus lá e os discípulos lá sentados e um grande banquete aqui na mesa, né? E, na verdade, a mesa, esse formato de mesa é ocidental. Só que a mesa que eles estão celebrando a ceia Páscoa é uma mesa oriental. Então, a mesa original da celebração da ceia, tá? Não era, de forma nenhuma, uma mesa ocidental. Aquela mesa que Jesus celebrou por essas duas palavras aí, cenáculo, quarto imobiliado, tá? Seria isso aqui, ó. A mesa teria um formato de U, tá? Similar a isso aqui, ó. Os alimentos ficariam aqui, ó. E os discípulos, tá? O mestre, o anfitrião e as pessoas que iam celebrar, elas se assentariam de lado aqui, ó. Eu não vou deitar no chão porque eu tô gordo aqui e não ia dar certo, né? Mas seria como se isso aqui fosse uma mesa, tivesse uma almofada aqui, eu deitasse de lado e apoiasse o meu ombro aqui, ó. E com a outra mão, eu pegava o alimento da mesa. Era assim que eles celebravam a ceia, e principalmente naquele dia que Jesus foi com os discípulos. Esse era o formato de mesa, tá? E essa mesa, ela não era organizada de qualquer forma. A própria cultura, por isso que eu estou falando, o pensamento é de um judeu. As palavras estão em grego, o pensamento é de um judeu e envolve a cultura. A ideia de poltronas é justamente isso, ter as almofadas aqui, ó, para poder fazer esse apoio do braço, é isso que a palavra traz no sentido, tá, dentro da cultura, para que eles pudessem apoiar o braço. E isso estaria aqui em volta às 12 pessoas. Só que, como o pensamento é de um judeu, a palavra leva a gente mais longe. Porque eles estão celebrando um ritual da cultura judaica, do povo de Israel, que era a memória da Páscoa, só que eles estão dentro de um quarto, na parte de cima, um quarto no alto, e era um quarto mobiliado, com poltronas ou divãs, que eram as almofadas para apoiar o braço, tá? E aí, como o ritual e o pensamento é de um judeu, eles tinham que seguir o que estava no pensamento deles como judeu, tá? Todas as vezes que alguém tinha o costume de estar sempre junto, comungava de alguma coisa, existia um padrão. Você lembra de José? José estava lá, os seus irmãos ficaram com inveja por causa da túnica, jogaram ele no buraco, venderam para a caravana dos ismaelitas, depois ele vai para a casa de Potifar, por causa da mulher de Potifar ele vai para a prisão, da prisão ele vai para o governo do Egito, vira governador, e ali ele fica até ter uma grande fome, seus irmãos vão comprar comida, ele percebe que é os irmãos dele, faz toda aquela trama, só que quando ele vai se revelar para os irmãos, o que ele faz? Ele faz um banquete, e ele chama os irmãos, está todo mundo ali, e os irmãos dele caem a ficha, ó, nós estamos sentados na mesma hierarquia que sentávamos na casa do nosso pai, ou seja, por idade, cada um tinha o seu lugar e eles estavam sentados da mesma forma que sentava quando eles jantavam, almoçavam na sua casa. Então isso até hoje é costume na cultura judaica. Vai sentar na mesa, cada um tem o seu lugar para sentar. Ninguém vai sentar no lugar do outro. Se fosse o William, que é pregador, ou o nosso irmão João Henrique, ou o Gilvan, que dá aula de escola bíblica lá, o pastor senta para ouvir ele pregar, o reverendo, aleluia, aí ele ia falar, irmãos, até a ceia Jesus estava ensinando, porque se cada um tinha um lugar para sentar e nenhum sentava no lugar do outro, por que no meio evangélico hoje tem muita gente querendo sentar um no lugar do outro, né? Olha só, hein? Só que a ceia ensina isso, cultura, tá? Cada um tinha o seu lugar e ninguém sentaria no lugar do outro. Só que existiam alguns lugares aqui que eram muito importantes, tá? Os 3 primeiros lugares da mesa, eles eram os mais, não vou dizer os mais importantes, mas eram os mais observados, porque o anfitrião da festa, o dono da festa, aquele que tem o prestígio da festa, o anfitrião, ele se sentava no segundo lugar, porque do lado dele se sentaria 2 pessoas. Você lembra dos discípulos? Aí a mãe dele chegou e falou, quem que vai sentar à sua direita? Ele falou, isso não interessa, isso convém ao pai. É o pai que vai falar quem vai sentar à direita e à esquerda, tá?
Porque existia a ideia de sentar à direita e à esquerda. Era 2 lugares de honra, tá? O primeiro lugar, quem se sentava no primeiro lugar, ele seria a pessoa que teria uma intimidade tão grande com o anfitrião, que se o anfitrião estivesse ensinando, falando alguma coisa, ele poderia colocar a mão no ombro e interromper o anfitrião, perguntar alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou pedir a oportunidade para falar. E o anfitrião, de tanta comunhão, intimidade que tinha, daria essa oportunidade para essa pessoa. Será que a gente conhece algum discípulo que tinha tanta intimidade com Jesus na Bíblia? Pelo menos por texto bíblico, a Bíblia fala assim que tinha um discípulo que Jesus mais amava. João. Então aí, a gente pode encontrar aqui o lugar de João. Só que o terceiro lugar, tá, dentro desse padrão de cultura, o terceiro lugar era um lugar especial. Porque quem sentava nesse lugar aqui era chamado de convidado de honra. Quando os demais olhavam e falavam assim, ó, fulano sentou ali, a pessoa que sentou ali é o convidado de honra. Foi o mestre, o anfitrião, o dono da festa que colocou ele ali, e quando ele sentou ali, todo mundo sabe, ó, o convidado de honra. Aí, os discípulos aqui, quando Jesus fala, um de vós é o traidor, aí eles começaram, eu não. Aí Jesus falou, olha, aquele que vai trair é aquele que molha o bocado no vinho. Aí o camarada que estava sentado aqui, sem perceber, foi lá e... Quem era esse discípulo, lembra? Judas. Olha o lugar que Judas está sentado, na mesa. Está sentado num lugar de honra. Se fosse o irmão João Henrique pregando, hein? Meu Deus do céu. O que tem de gente sentada num lugar de honra e está traindo Jesus, meu Deus do céu. Dá para pregar também, tá? Ah, os demais, tá? A gente não consegue, assim, talvez encontrar todos aqui, ó. Mas pelo menos esses 4 aqui a gente consegue identificar. Por quê? A pessoa que sentava sempre no último lugar, vou tentar desenhar aqui, hein, gente, ó. Eita, rapaz, não sei se ficou parecido, não. Uma jarra e uma bacia, né? Não sei se ficou parecido aí. Tem que dar para desenhar ele também. Difícil é interpretar, né? Aleluia! Ô, glória! A pessoa que sentava no último lugar da mesa, independente do momento, do lugar, sentou nesse lugar, ao lado da mesa, quando era preparado para uma ceia, tinha um jarro de água e uma bacia. E a pessoa que sentava aqui, o que ela deveria fazer? Vou pegar uma ilustração aqui, tá, irmão João? Ela deveria pegar, não sei se eu aguento baixar por causa da barriga, né? Pegar o jarro de água, colocar o pé da pessoa dentro da bacia e teria que lavar o pé de todos da mesa. Então ele deveria pegar o jarro de água, a bacia e sair lavando o pé de todos até chegar no primeiro aqui. Quem tinha que fazer isso? Você lembra de um discípulo que ele sentou lá na mesa, ficou olhando, aí de repente Jesus levanta, vai lá, pega o jarro, pega a bacia, coloca o pé de pé. Não, Senhor, o Senhor não pode lavar, não. Ele falou, se não deixar eu lavar, não tem parte comigo no reino. Aí Pedro falou, não, então pode lavar, Senhor. Então quem sentava no último lugar era sempre Pedro. Pela tradição e pelo costume, sempre Pedro. Só que aí naquele dia o que aconteceu? Pedro deveria fazer, mas não fez. Se fosse pegar isso aqui e pregar, dá para pregar também. O que tem de gente sentado na mesa, mas não quer servir, Jesus chamou para fazer, mas não quer. Está lá sentado, dá para pregar também. Então olha assim, nós pegamos uma palavra, quarto alto, e pegamos lugar imobiliado com poltronas. Quando a gente vai fazer uma pesquisa na cultura sobre isso, a gente encontra isso. Então, assim, além da expressão, da palavra, do alfabeto, da gramática, tá? Nós temos que pegar também as expressões culturais que envolve, tá? Sempre tendo em mente, ó, foi escrito em grego, é o Novo Testamento. Com exceção de Lucas, que era grego, o pensamento dos escritores era de um judeu, tá? Então você tem que pesquisar a cultura judaica e o significado daquela palavra na cultura grega. Então olha, você vê como o grego vai mais longe. Não é só a palavra grega, vai a cultura também. Então isso é muito importante para nós observarmos, tá? Muito importante mesmo. E hoje, pessoal, nós vamos pegar aí agora, que eu acho que isso vai ser um desafio muito grande, né? Nós aprendemos aí a quarta letra, né, ou consoante do alfabeto grego.
tá? Que é delta. Vou apagar aqui, tá? Can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million